outros que não têm a mínima condição. Um deles, ou melhor, dois deles, a gente já começa falando sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, mas que não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. E assim, é uma frase que eu detesto utilizar, mas aqui no canal do Pedrosa eu avisei. Avisei principalmente sobre jogadores como Matheus Cocão, Matheus Carvalho, um jogador que foi recuperado pelo Fernando Diniz após ele ter sido escanteado na janela do meio do ano. Teve algumas propostas, até uma proposta de Israel, e não saiu. E o Fernando Diniz, logo no início do trabalho dele, resolveu apostar em Matheus Carvalho. Um jogador que já teve problemas, inclusive, extra-campo. Um jogador que, desde que vestiu a camisa do Vasco, até em algum momento ali, de 23 para 24, pareceu que ia ter algum tipo de crescimento, mas em nenhum momento assumiu a responsabilidade do que é realmente defender as cores do Cruz Maltino. Um atleta fraco tecnicamente, com o nível do time que ele realmente saiu, do Náutico da Série C. Eu achava realmente que o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, poderia subir de nível no Vasco da Gama, até porque era muito novo, mas ele só mostra pra gente que ele não tem a mínima condição. E a derrota do Vasco, ela começa principalmente com o erro do Matheus Carvalho, que apesar do bate-rebate, do gol que o Vasco tomou ali do Júnior Alonso, para quem se lembra, para quem viu o jogo, principalmente quem reparou isso, o Matheus Carvalho ele erra um domínio que, se ele fosse meu colega de pelada, ele certamente tomaria uma cobrança da minha parte. Mas não, ele não é meu colega de pelada, para nossa tristeza e para alegria dele mesmo, que hoje está vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas não tem a mínima condição para fazer isso. Ele erra um domínio, ele gera o escanteio para o Atlético Mineiro, o escanteio inclusive que acaba gerando o gol do Atlético Mineiro após o bate-rebate. O Júnior Alonso, todo mundo ficou olhando e o Vasco toma o primeiro gol por conta do escanteio gerado de forma bizonha do senhor Matheus Carvalho. Não só ele, mas assim, o sistema defensivo hoje montado pelo Vasco da Gama é um sistema defensivo que a gente pode olhar com muito carinho para fazer parte da reformulação que eu espero para 2026. Vitor Luiz, Daniel Fusato, eu prefiro dar oportunidade para o Felipe Gabriel. Com todo respeito ao Daniel Fusato, ele teve 2 oportunidades dentro do Campeonato Brasileiro, 3 oportunidades, eu esqueci do jogo do Inter. O jogo do Inter é até um pouco cruel com ele, porque ele toma o gol, pra mim aquilo ali é falha, mas ele entra frio depois da expulsão do Léo Jardim incorreta. O jogo contra o Mirassol, ele toma um gol em que ele falha bizonhamente e aquilo também causa a derrota do Vasco, 3-2 Mirassol. E hoje, mais uma vez, ele é um jogador que se mostrou totalmente sem a segurança necessária para poder vestir as cores da camisa do Vasco da Gama. E aí eu olho para a base, eu vejo que tem o Felipe Gabriel, que é um goleiro que frequenta a seleção de base do Campeonato Brasileiro e que deveria ter recebido mais oportunidades, muito mais até do que Daniel Fusato. Felipe Gabriel, que é da base, não só da base, mas também é um jogador que nasceu no Vasco, que tem o que se espera de um goleiro com a seriedade que é para vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, para investir em um goleiro que claramente ficou sem condições de atuar e não tem condições de atuar para 2026, eu prefiro dar oportunidade para o Felipe Gabriel, que é o goleiro do Vasco da Gama. Então, ele não tem condições de seguir também no Vasco da Gama. Vitor Luiz, cara trabalhador, deve ser maneiro pra caramba. Não tem condição de seguir no Vasco da Gama. Não dá mais. Até um certo momento, até conseguiu corresponder ali em alguns jogos que você precisava de uma situação física um pouco melhor, mas ele não tem como. É um jogador que, repito, já teve uma boa história, tem uma grande carreira. Pro Vasco, para um time de Série A de Campeonato Brasileiro que quer voltar a competir por algo que não seja se contentar apenas com não cair, o Vitor Luiz não pode fazer parte do seu elenco. Lucas Freitas, entre altos e baixos dentro desse elenco, também é um jogador que fez até um ano ok, mas muito abaixo do que se espera realmente para ser um reserva imediato na dupla de zaga, por exemplo, Carlos Cuesta e Robert Renan. Pensaria urgentemente em negociar Lucas Freitas e já emendo também Lucas Oliveira, outro jogador trazido pela gestão que não correspondeu em absolutamente nada. O Vitor Luiz é um jogador que recebeu, se eu não me engano, uma renovação de 2 anos de contrato, um erro também da gestão Pedrinho. Então, quando a gente começa a olhar sobre isso, a gente percebe que a herança da 777, com contratos abusivos, com realmente uma situação complicada, a situação financeira do Vasco é uma situação de recuperação judicial, eles fazem o que podem e etc. Mas há muitos erros de avaliação de elenco e de tomada de decisão que foram construídos também na gestão Pedrinho, que teve seus acertos, como eu disse, principalmente na construção da segunda janela dessa temporada, trouxe jogadores importantes e jogadores que inclusive fizeram o Vasco não cair. De um time que teve 11 meses para jogar durante a temporada, o Vasco só apresentou um futebol vistoso em 2. É muito pouco, é insustentável. Olho para a lateral direita, o escalado titular hoje foi o Tietê. Um jogador também que chega sem custos, acho que até alguns momentos foi importante para o Vasco da Gama, jogou bem, principalmente nos primeiros 3 meses ali do Fernando Diniz, mas você olha para o Tietê e hoje ele está improvisado, ele também não me parece um jogador muito
que pode ser aproveitado para o ano que vem. Acho que o ciclo dele dentro do futebol brasileiro talvez esteja até caminhando para o fim em relação ao time grande. O Vasco tentou o último suspiro e o Tietê hoje é um jogador que não dá para você confiar 100%. É bom jogador? É bom jogador. É vencedor? É vencedor. Mas depois da lesão voltou de uma forma inexplicável e que cada vez mais passa menos confiança para o torcedor do Vasco. Aliás, falando sobre essa posição de volante, o Vasco só tem um volante que é realmente confiável. Ele se chama Barros, um garoto da base que voltou no meio da temporada, mesmo com algumas divergências. O Fernando Diniz preferiu trazê-lo, enquanto alguns pares da diretoria preferiam vendê-lo, e aí o Vasco foi lá e buscou a volta do Barros. O Barros voltou para o Vasco da Gama, o Fernando Diniz acreditou nele e ele se tornou o único volante confiável do Gigante da Colina. Porque o outro que poderia ser confiável, infelizmente se machucou, inclusive eles formaram a dupla de volantes aí na partida contra o Botafogo, uma partida muito equilibrada, talvez uma das poucas partidas desequilibradas ofensiva e defensivamente que o Vasco fez, mas o Jair se machucou. Hoje o Vasco tem como volante Hugo Moura, não tem... Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Para falar sobre esse rapaz. Quando a gente analisa um atleta, a gente tá sempre no risco de errar, tá? Eu tenho um total direito de errar sobre a análise de algum atleta, você também tem o direito de ter opinião e a gente tem direito de ter opinião. Ainda bem, nós somos um povo livre, um país livre e que cada um pode ter o que pensa como conceito, contanto que você sempre respeite o outro. Muitas vezes eu fui taxado aqui no canal do Pedrosa de um cara que perseguia o Hugo Moura. E eu já fiz esse discurso outra vez. Eu não persigo o jogador. Eu falo de acordo com o que eu acho dele. Eu falo de acordo com o que eu acredito que ele apresenta dentro de campo e o que ele faz para unir também esse time como grupo. A minha questão do Hugo Moura, ela sempre foi absolutamente no campo. Tá rolando burburinho aí de uma galera falando que o Hugo Moura é conspirador e etc. Eu não tenho informação, então eu não posso ser leviano. Mas foi o burburinho que tá rolando aí nas redes sociais. Eu sempre falei aqui para vocês sobre o Hugo Moura no campo. O Hugo Moura foi o jogador que mais prejudicou o Vasco da Gama em 2025 inteiro. Inteiro. Não foi uma coisa que começou a acontecer agora. É uma coisa que aconteceu quando o Vasco começou a temporada. E se você for lembrar do Hugo Moura nas temporadas passadas, ele fazia jogos nota 6, nota 7 e nota 3, nota 2. Só que como ele era o único volante marcador que tinha no grupo, e aí a torcida do Vasco também, uma parte dela, gosta de proteger esse tipo de jogador, pitbull e etc, mas que tem zero qualidade para jogar com a bola no pé, que tem zero condição para poder realmente vestir a camisa de um time de Série A, que quer competir, que quer coisas grandes. O Hugo Moura, hoje, ele é um jogador de nível de Série B, gente. O Hugo Moura, ele deve ser muito bom, com todo respeito, para o Novo Horizontino. Ele deve ser muito bom, com todo respeito, para o Náutico, para as equipes que estão lá na Série B. Ele deve ser muito bom mesmo, tá? Pro Vasco, ele não serve. Ele não tem condição de vestir essa camisa. E não é porque ele foi expulso diversas vezes, não. Que é um absurdo. Como ele foi hoje também pisando no Dudu. É porque, tecnicamente, qualquer pessoa que assiste um pouquinho sobre futebol mundial ou futebol de alto nível dentro do futebol brasileiro sabe que você não pode ter um volante que não sabe girar, que não tem mapeamento de campo, que não consegue dar um passe vertical, que não consegue conduzir a bola. Não pode. Se você tiver um volante desse nível no seu time, você tem que ter outro muito foda do lado dele para poder suprir a ausência de técnica e de qualidade desse cara. O Hugo Moura não tem nada, gente. Ele ainda piora nesse quesito. Isso eu tô falando sobre nível de Série A, gente, tá? Alto nível, como um time tem que ter. Série A de Campeonato Brasileiro, um time grande como o Vasco, tem que ter um volante de qualidade. E o Vasco, entre 5 e 6 volantes, só tem um volante confiável, que é um garoto da base, que é o Barros. O Paulinho hoje, ele mostrou, por exemplo, o porquê que ele não joga. Por que ele não joga com frequência? Ele é ruim de bola, Pedrosa? É claro que não. Ele não é ruim de bola. Mas ele não tem ritmo. Ele nunca conseguiu voltar a ser o Paulinho que ele foi. Ele é um jogador que também tem errado coisas bobas, desde que ele recebeu oportunidades. O Cocão nem se fala, é outro que também não tem condição, zero condição. Aí o jornalista, torcedor, analista, me encare como você quiser. Fala sobre isso de um cara que, desculpa, gente, eu vivo essa merda. Infelizmente, ou felizmente, eu vivo essa merda, que é o futebol. Eu vivo, eu engulo
o futebol. Eu tô 24 horas consumindo futebol. De diversos mercados, de diversas prateleiras. E, cara, mesmo assim, eu erro pra cacete, eu falo besteira e tudo mais. O Hugo Moura é muito simples de você detectar que ele não tem condição de participar como volante de um time de primeira prateleira. Não tem. O Cocão é a mesma coisa. É só você olhar o campo. Porque esse cara te prejudica de todas as maneiras. Eles sempre estarão na cena do crime. Porque por mais que eles façam uma partida boa, o problema não é você errar uma vez, não é você errar duas vezes. É a constância que você erra. É como você erra corriqueiramente. Eu vou dar um exemplo aqui. Seleção brasileira, que todo mundo acompanha. O Fabrício Bruno cometeu um erro bizarro quando ele foi convocado. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Japão. Só que o Fabrício Bruno é um jogador de alto nível. Ele é um jogador que hoje está entre os 3 melhores zagueiros do Brasil. E há muito tempo já. Aquele erro do Fabrício Bruno não o define como atleta. Não o define como atleta. Aquele erro é um erro que, infelizmente, acontece. Porque o futebol é feito de riscos. E ali você está falando de seres humanos, não máquinas. Aquele erro não define o que é o Fabrício Bruno. A quantidade de erros que o Hugo Moura comete dentro da partida, que são cruciais e que não são cruciais, é o que define ele como jogador. E o Hugo Moura é um jogador, no máximo, nota 5. E olhe lá. E olhe lá. Aí, porra, o Pedrosa persegue o cara. A quantidade de comentários que eu recebi aqui o ano inteiro, porque eu perseguia o Hugo Moura, e gente protegendo o Hugo Moura, parecia uma seita. E eu falei, gente, vocês só vão aprender... Olha, rapaz, ainda bem que aconteceu isso que aconteceu hoje. Ainda bem que aconteceu o que aconteceu hoje. Sabe por quê? Eu falei pra vocês aqui, vocês só vão aprender a parar de defender jogador limitado quando eles fizerem uma merda que vai tirar um título do Vasco. Que vai tirar uma classificação do Vasco. Que vai ser um jogo importante. Aí vocês vão aprender. Aí vocês vão aprender. O Vasco é muito grande, cara. O Vasco é muito grande pra gente ficar se contentando com pouco. É a mesma história do Thiago Mendes. Jogou bem um jogo. Nossa, ganhamos um volante. E não sei o quê. Que ganhamos um volante, gente. Deixa acontecer. Deixa eles terem regularidade. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente aí que brinca comigo, tal. Que eu fiz o texto que o Vasco jogava bola. Ok. Sabe quanto tempo eu esperei pra fazer aquele texto ali? E repito, eu me equivoco, eu erro também. Eu tenho análises que acabam sendo erradas. Eu sou ser humano. Sabe quanto tempo que eu demorei pra fazer aquilo ali? Foram 13 jogos. Em 13 jogos o Vasco teve uma derrota. 7 vitórias e 4 empates. Aí, naquele momento, eu fiz aquele texto. Aí, hoje em dia, todo mundo pega o texto e inventa um monte de coisa. Naquele momento ali, o Vasco era líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Inclusive como o terceiro melhor ataque. Tinha a mesma pontuação que o Palmeiras. E fazia mais gol que o Palmeiras naquele momento ali. Então, aquele texto foi escrito naquele momento ali. E mesmo assim, eu ainda demorei muito pra poder escrever. E... ainda escrevi com certa cautela. Cara, jogador de futebol tem que ter consistência pra você falar se ele é bom ou se ele não é bom. Eu vou dar outro exemplo. O Carlos Cuesta, que é o jogador que chegou, o zagueiro. Você vê a clara diferença. A clara diferença do que é um zagueiro que é zagueiro mesmo, que é um jogador qualificado, que tem nível de seleção, para um atleta que não tem condição. E aí chega um momento que eu falo pra você, não é culpa do Hugo Moura não, cara. Nesse momento não é culpa do Hugo Moura não. A culpa é do Diniz, que insiste em colocá-lo, para piorar, como zagueiro. O Hugo Moura hoje jogou como zagueiro central. O Vasco foi com uma formação para enfrentar o Atlético Mineiro que não utilizou o ano inteiro. E aí? E aí? Aí o Hugo Moura, de zagueiro central, foi saltar a linha para pegar o Dudu e pisou no pé dele. Aí ele foi expulso pela enésima vez, prejudicando o Vasco. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó.
com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu. Bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? As pessoas não estão encarando com seriedade o que é o tamanho desse título da Copa do Brasil. E aqui vai um recado. Aqui vai um recado para a diretoria, para o presidente Pedrinho, para o Felipe, para o Admar Lopes, para todos os pares da diretoria, para os líderes do elenco que precisam chamar responsabilidade, para esse grupo de jogadores, mas principalmente para os 11, para os 14, para os 15 jogadores que vão entrar em campo na Copa do Brasil. Esse título não é um título apenas simbólico, não é um título que vai quebrar o jejum do Vasco nos últimos 14 anos, sem ganhar um título nacional, não é só sobre isso. Esse título ele tem plena importância, não só na recuperação financeira do Vasco, na recuperação de imagem do Vasco da Gama como clube grande, e também na recuperação da autoestima e da confiança do torcedor, que está cansado de vexame, que está cansado de porrada e que o pior, está vendo todos os seus rivais ganharem tudo nos últimos anos. Botafogo, Fluminense e Flamengo. Ele é um título que ele representa o respeito que o Vasco vai passar a ter no cenário nacional, que hoje já é sucateado. Hoje o Vasco já virou chacota pro Brasil inteiro. E quando eu falo isso, não é só Fernando Diniz, que tem muita culpa nesse Campeonato Brasileiro irregular que o Vasco fez. Time que tomou 60 gols. 60, Diniz. 60. Terceiro pior número do Campeonato Brasileiro. Número de rebaixado. Mas fez 55. Aí é um ponto positivo. O sistema ofensivo funcionou. Principalmente quando vieram os reforços na segunda janela. Mas 60 gols? Time que quer ser campeão, time que quer conquistar algum tipo de objetivo. Até que a Copa do Brasil ela tem um teor diferente. Mas assim, o torcedor se pergunta, e para 2026? É reformulação profunda do elenco. Mas não adianta trocar só peça, não. Tem que trocar as peças, tem que ter gente que tem que sumir do Vasco, porque não tem condição de vestir aquela camisa. Fazer uma reformulação completa de mais de 10, 12 jogadores aí. Trocar o perfil do elenco inteiro. Esse perfil de fracassado. Manter a base do time titular, fazer tudo o que for possível para manter a base do time titular e reforçar ainda o time titular para que algumas peças do time titular possam ser opções do banco. A partir desse momento, não adianta também você fazer investimento, rechear o elenco. Diniz, tem que ter regularidade, meu irmão. Eu sei que jogar futebol é mais bonito, melhor, te deixa mais perto das vitórias, segundo a sua filosofia. O Vasco nem empata, irmão. O Vasco é um time totalmente desequilibrado. E aí, para quinta-feira, o torcedor, ele vai com a esperança de que realmente o time titular do Vasco ele é muito mais forte do que o bando que entrou hoje em campo. Isso é fato. Mas qual é o Vasco que vai entrar em campo? É o Vasco do 3-0 contra o Botafogo? É o Vasco do jogo contra o Grêmio? Ou é o Vasco que jogou contra o próprio Fluminense no Maracanã e ganhou de 2-0? Qual é o Vasco? Porque é isso. É um desequilíbrio enorme. E não adianta. Eu posso aqui
deixar claro que esse fracasso, principalmente na fase defensiva do Vasco, ele é muito culpa dos jogadores que entregam. O Vasco é o time que mais entrega gols de forma crucial para o seu adversário. É o time que mais erra no Campeonato Brasileiro inteiro. Inteiro. Isso tudo é verdade. Mas é de um sistema defensivo vulnerável que parte tudo isso. E o Diniz tem muitos problemas no seu sistema defensivo. Aí vai pegar um Fluminense que, ó, tá embaladíssimo. Se o time do Renato já era bom, o do Zubeldia tá melhor ainda. Melhor ainda. É o time que mais cresce em relação ao futebol aqui no Brasil nos últimos 40 dias, digamos assim. Ah, porra, na quinta-feira apitou, é clássico, tudo se iguala. Eu até concordo.